Oi, gente, bem-vindos ao terceiro ano, mais uma aula, né? Então, agora a gente vai mudar de hibridismo, que era aquelas duas características que a gente estava analisando ao mesmo tempo, para trihibridismo e polihibridismo, tá? O que significa isso? Que a gente vai estar analisando 3 ou 4 características simultaneamente, e elas também são independentes uma da outra, tá? Então, basicamente, a mesma coisa que a gente estava analisando antes. Então, basicamente, a mesma coisa que a gente estava vendo antes. Só que vai ter um pouco mais de trabalho manual, tá? Então, ele vai dar um pouco mais de trabalho na hora de fazer a tabela, na hora de descobrir os gametas, porque são mais características que estamos analisando. Então, trihibridismo são 3 características simultâneas e polihibridismo são 4 ou mais características simultâneas. Então, se uma pergunta estiver falando assim, qual o número de gametas que o indivíduo produz, só está perguntando o número de gametas e não quais gametas são. Por exemplo, ele dá 5 características, né? Então, o que você vai ter que procurar? Você vai ter que procurar quantas características heterozigóticas aquele indivíduo tem. Então, no caso aqui de baixo, que a gente está vendo, né, do cruzamento aqui embaixo. Então, todas elas são heterozigóticas, tem 2 letras diferentes, uma maiúscula e outra minúscula. Então, seriam 3, né? 3 características, 3 heterozigóticas. Então, como que a gente faz? A gente faz o número 2 elevado ao número de pares heterozigóticos, no caso aqui é 3. Então, 2 ao cubo é igual a 8 gametas. Bem simples, tá? Então, a gente já sabe facinho que são 8 gametas. Agora, se forem mais, 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta, também é bem facinho, né? Então, só calcular facinho, 2 elevado à quinta, 2 elevado à sexta, que não vai ter que descobrir quais são esses gametas. Só que agora, aqui no nosso exemplo, a gente precisa saber quais são esses gametas, porque a pergunta quer saber do cruzamento de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. Então, nesse cruzamento, a gente consegue ver que os dois têm as mesmas características. Então, a gente só precisa descobrir os gametas uma vez. Então, como que o primeiro ser é? Então, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. A gente podia até usar aquele exemplo que nem a gente fazia antes, só que ele vai ficar muito confuso, ó. Porque a gente, em vez de unir só o azão com bezão, a gente tem que unir o azão, bezão e ainda o dzão. Então, primeiro, azão, bezão, dzão. O segundo, azão, bezão, dzinho. Azão, Bzão, Dzinho. Ele vai ficando muito rabiscado e nisso a gente pode se confundir. Então, tem uma outra forma de fazer que ela é bem mais simples, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Primeiros alelos da característica que tem ali. Né? Azão e azinho. Então, a gente vai separar. Azão em cima, azinho embaixo. Se você quiser esquecer o azinho por agora e quiser colocar só depois, tudo bem. Mas separou o primeiro. O azão pode se ligar com quem? Ele pode se ligar com um Bzão e ele pode se ligar com um Bzinho. O azinho pode se ligar com quem? Também. Com um Bzão e com um Bzinho. O B, ele pode ter quais possibilidades de se ligar? Aí vem a terceira característica. O B pode se ligar com Dzão ou com Dzinho. O Bzinho pode se ligar com o Dzão ou com o Dzinho. O Azinho e o Bzão pode se ligar com quem? Com o Dzão, que é a terceira característica, ou com o Dzinho. O Bzinho, a mesma coisa, pode se ligar com Dzão ou com o Dzinho. E assim a gente vai descobrir todos os gametas que ele pode formar. Então, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro
o primeiro vai ser, ó, Azão, Bzão, Dzão. A gente já tem o primeiro aqui. O segundo, qual que vai ser, ó? Azão, Bzão, Dzinho. Então, Azão, Bzão, Dzinho. O terceiro, a gente já, ó, os de cima já foram todos, então a gente vai para os de baixo. Então, a gente pode ser Azão, Bzinho, Dzão. Azão, Bzinho, Dzão. A quarta característica que a gente pode ter, Azão, Bzinho, Dzinho. Então, Azão, Bzinho, Dzinho. Tem mais? Aqui em cima não, do Azão já foram todas as possibilidades. Então, a gente vai para de baixo para o Azinho. Então, começa Azinho, Bzão, Dzão. Azinho, Bzão, Dzão. Próxima característica, o que a gente vai ter? Próximo gameta. Azinho, Bzão, Dzinho. Azinho, Bzão, Dzinho. Azinho, Bzinho, Dzão. Tem a última, que vai ser Azinho, Bzinho, Dzinho. O último gameta formado. Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Dzinho. Então, se a gente contar aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametas que nós tivemos. 4 vão ser com o Azão e 4 vão ser com o Azinho, tá? Bem facinho. Esse jeito pode ser usado também para se tivesse só duas características, pode também, tá? Então, olha só, em quantos gametas, se ali fosse só Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, se fosse só esse que estivesse se dividindo ali, se fosse um ser com essas características que a gente estivesse analisando. A gente pode separar o Azão, Azinho, aí o Azão pode se juntar com quem? Ou Bzão ou Bzinho. O Azinho pode se juntar com quem? Ou com Bzão ou com Bzinho. Então, o primeiro aqui vai ser, ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, tanto faz a gente fazer qualquer uma daquelas formas que a gente estava aprendendo antes, ou essa que a gente está separando os gametas agora, tá? Só que essa de agora vai ficar mais fácil, tendo mais de 3 ou mais características. Então, vamos continuar. A gente descobriu os gametas que tem, todas as possibilidades. Então, agora falta fazer a tabela do cruzamento. Já deixei a tabelinha pronta aqui, porque vocês não têm que sofrer com as minhas tabelas todas tortas. Então, vamos pegar essa tabela aqui, que foi feita já no Word. No Word, no Excel, pode ser feito lá, tá? Então, aqui em cima tem as características que poderiam ser do pai ou da mãe. Já que eles são iguais, tanto faz, se em cima é do pai ou da mãe. Então, vou pôr aqui em cima é do pai e as laterais são da mãe, tá? Ó, quantos gametas tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos tem embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser uma tabela de 8 por 8. 8 para as colunas dos pais, do pai ou da mãe, e 8 para as linhas do pai ou da mãe, né? Depende de como que você colocou. Então, vão ser 64 quadradinhos que vocês vão ter que preencher aqui nessa parte de dentro. Então, vamos começar. Aqui, a ligação é a mesma, ó. Aqui pegou Azão do pai, Azão da mãe, Dzão do pai, Dzão da mãe, Dzão do pai, Dzão da mãe. Tá? Então, a gente tem
Essa característica, essa é a primeira possibilidade de geração de gametas. A próxima, a segunda. A segunda, o que a gente vai ter? A segunda vai ser azão do pai, azão da mãe, bezão da mãe, bezinho do pai, dezão da mãe e dezinho do pai. Tá? Então, lembrando, sempre a maiúscula primeiro e depois vai vir a minúscula, não importa se é do pai ou da mãe que está na frente. O importante é que vai ter as letras maiúsculas e minúsculas. Próximo, azão. Azão. Pai e mãe mandaram azão. Bezão da mãe e bezinho do pai. Dezão do pai e dezão da mãe. Essa foi a quarta. E assim a gente vai fazendo ali por diante, tá? E a nossa tabela vai sendo preenchida. Então, a próxima, azão, azão, bezão, bezinho, dezão, dezinho. Próxima, azão, azinho, bezão, bezão, dezão, dezão. Próximo, azão, azinho, bezão, bezão, dezão, dezinho. Mais uma, azão, azinho, bezão, bezinho, dezão, dezão. E a última dessa linha, azão, azinho, bezão, bezinho, dezão, dezinho. E assim a gente já fez uma linha inteira. Vocês estão vendo? É igualzinho, junta a linha com a coluna. Então, o que está do lado, o que está na linha vai para o lado, tudo que está na linha vai para o lado, e o que está na coluna vai descer. É isso que a gente está fazendo igual a gente fazia antes. E assim a gente vai completar o nosso quadro também, tá? Então, só vai dar mais trabalho, mas o resto, ele é igual. Então, a gente vai fazendo todas as linhas, vai completando, pega o que é o do pai, o que é da mãe. Vai pegando o que é do pai e o que é da mãe e vai completando todas as linhas, sem pular nada. E vai deixar a tabela completa. Então, essa é a segunda parte. Então, primeiro a gente faz as gametas, descobre quais são as gametas. No segundo, a gente vai pegar e vai fazer a tabela do cruzamento. Esse aqui já fiz no computador para ficar mais rápido e não ficar tão repetitivo também. Fica chato ficar repetindo, né? E aqui a gente vai ter a tabela completa. Então, vai ter 64 características possíveis para os filhos. Só que elas podem se repetir, né? Como a gente já viu, elas podem se repetir. Então, o próximo passo qual é? É contar as possibilidades iguais. Então, como eu disse, é fácil, mas a gente tem aquele trabalho braçal que é chato. Então, vamos começar aqui, ó. Primeiro deles, a gente descobre todos que são maiúsculos, né? Então, a gente vai descobrir todos os que são maiúsculos. Quais são as características? Azão, azão, bezão, bezão, dezão, dezão. Quantos desses a gente tem? Então, ó, primeiro quadrado já é dele. Tem mais algum desse aqui? Não, não tem. Então, vai ser 1 de 64. Então, vai ser uma das possibilidades. Uma das 64 vai ser assim. O próximo que a gente pode contar. A gente tem azão, azão, bezão, bezinho, dezão, dezinho. Então, Azão, azão, bezão, bezinho, dezão, dezinho. essa aqui a gente tem, ó, já tem aqui, ó. 1, 2. Tem mais algum por aí? Tem que procurar. Se tiver, faz uma marcação ali de alguma cor, alguma coisa que você vai encontrar depois. Tá? Se tiver que recontar. Então, são 2 de 64. E assim por diante, vocês vão contar todos eles. Contando eles, e assim por diante, a gente vai contar todas as características deles. Então, vai fazendo marcação com cor diferente, com um símbolo diferente. Então, ó, azão, azão, bezão, bezinho, dezão, dezão. Tem um aqui, tem um aqui. Será que tem mais algum? Procure. Azão, azão.
Azão, tô só nesse quadrado aqui. Não tem mais nenhum, então também seriam 2 de 64. Próximo, muda de cor, muda de símbolo para descobrir qual que vai ser o próximo. Ó. Azão, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. Olha só aqui, ó, mais um igual esse aqui, ó. Então, ó, já descobrimos que a gente tinha deixado passar um, então já conta lá de novo, tá? Azão, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. Aqui, ó, tem mais um, então em vez de 2,64, é 4 de 64. Olha, muda aqui o símbolo. Próximo. Por isso que é importante a gente fazer cores diferentes para encontrar depois, tá? Então, próximo, vamos ver aqui, ó. Azinho, Bzinho, Dzinho. Será que tem mais algum desse? Azão, só esses dois ali que a gente tinha encontrado. Então, são 2 de 64. Será que tem mais algum? Se tiver mais algum, depois a gente marca de novo. E aí, depois conta todos que têm as mesmas cores e vai colocando por ordem, que nem a gente já tinha visto. Então, aqui na atividade de vocês, ó. São todas essas possibilidades que a gente encontra, que a gente vai encontrar. Terminou, organizou todas as possibilidades que a gente teve, do maior número de maiúsculas para o menor número de maiúsculas, tá? Porque depois a gente organiza o fenótipo também, tá? Para saber se contou tudo certinho, se esqueceu algum ou contou a mais ou a menos, o que a gente pode fazer? Você vai pegar e vai somar. Vai somando aqui, ó. Mais 6, mais 4. Aqui já dá 12, ó. 4, mais 2, mais 4, mais 1, aqui dá 11. 2, mais 2, mais 2, mais 2, 8. 2, mais 4, mais 1, 8 de novo. 4, 8, 2, 16. 4, 2 e 2, 12. Aí você soma todos esses aqui. Se o resultado deu 64, tá correto. Se deu 63 ou menos, você esqueceu de contar algum. Se deu mais de 64, você contou algum repetidamente, tá? Então, é bem tranquilo de fazer. Como eu disse, é fácil, só é demorado, é trabalho braçal. E depois a gente vai juntar todos que têm aqueles fenótipos que vão ser iguais. Então, como a gente sabe, a gente está falando de dominância completa ainda. Então, dominância completa, se tem um Azão, um Bzão e um Dzão, não importa qual é a letra que tem aqui do lado, porque eles estão dominando. Significa que a característica deles vai ser a representada. Então, soma todos que têm, ó, um Azão, um Bzão e um Dzão. Aqui era para ser um D, tá? Então, soma esse. Azão, Bzão, Dzão, soma mais esse. Azão, Bzão, Dzão. Azão, Bzão, Dzão. Azão, Bzão, Dzão. Azão, Bzão, Dzão. Soma todos que têm Azão, Bzão, Dzão. Todos eles vão estar incluídos aqui, neste aqui. No caso, somando todos eles, deu 23 de 64. O próximo, Azão, Bzão, Dzinho. Porque o Dzinho, daí já é uma característica recessiva. A gente já tem que saber, quando tem o Dzinho, que vai ser outra característica. E aí vai somando assim por diante. Terminou isso, você terminou o seu trabalho. Já tem o fenótipo, o genótipo, as probabilidades
E as porcentagens também é fácil. Então, é só dividir, fazer, por exemplo, 23 dividido por 64 e multiplicar por 100. Ou 4 dividido por 64 e multiplicar por 100. Aí a gente vai ter as porcentagens. Então, é bem tranquilo, tá, gente? Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida ainda, se for alguma dúvida, vocês podem lembrar que podem perguntar lá no WhatsApp. No grupo da turma, está liberado lá para as perguntas e sempre que possível eu estou respondendo. E às vezes nem sempre eu preciso responder, né, gente? Que às vezes um colega consegue responder de forma mais fácil ainda, responder com palavras que vocês entendam melhor. Então, podem perguntar lá. É isso. Bom trabalho para vocês, bons estudos e boa semana.